O estudo, ele é um estudo aberto. Deixa eu fazer o estudo aberto, irmãos. É a primeira vez que eu estou ensinando a palavra com vários irmãos. É experiência nova para mim. Sempre eu gravei, era eu e a câmera. Depois eu comecei com o Pedro. Primeira vez que eu gravei com alguém do meu lado foi com o irmão Pedro. E agora é a primeira vez que eu estou gravando com os irmãos. Aí, o estudo, ele é um estudo aberto. Vocês podem participar. Tem liberdade para fazer pergunta a qualquer momento. É só a gente tomar cuidado para que a gente não vá para longe, sabe? Mas ele é aberto. Vai ter um momento de pergunta. Ó. Dividi o estudo aqui em 4 fases e tem 4 pontos principais. Eu vou falar aqui para vocês a fase só para vocês entenderem. Só a colinha aqui para mim, só para vocês entenderem. A fase 1, eu coloquei aqui apresentar a lousa para os irmãos para não ficarem perdidos. Ele só vai ensinar vocês como a olhar para a lousa, porque é muita coisa de uma vez só. Quem escreveu sabe o que ali mais ou menos está dizendo, né? Fase 1, passa rápido. Fase 2, nós vamos ler os textos antes de entrar no estudo. Vamos ler aqui Apocalipse 1, Apocalipse 10 do 6, até pegar o Apocalipse 11, ir para Zacarias 4, porque o texto vai forçar a gente a ir para Apocalipse 4, só para entender aqui a questão das 7 igrejas e as 2 testemunhas. Fase 2. Aí, bom, eu marquei aqui um tempo de intervalo, não sei quando a gente vai fazer intervalos. Fase 3. Aí a gente vai seguir a cronologia do estudo. A gente vai tentar se encontrar da maneira mais fácil possível para vocês entenderem. O objetivo do estudo, sabe? A finalidade, o porquê aprender isso, aonde isso vai impactar a nossa vida, o que a gente vai ter que fazer após ter esse conhecimento, sabe? E a fase final seria as perguntas. É um estudo aberto, a gente pode conversar livremente. Mostrou isso até? Isso é legal. Aqui, os 4 pontos principais. É o objetivo. Isso aí é o objetivo do estudo, onde a gente quer levar o raciocínio de vocês. É mostrar nessa menorá, que está aqui, as 2 testemunhas, o recado que Jesus dá para as 7 igrejas e para a igreja do tempo do fim. Esse recado tem que chegar nas 2 testemunhas no final dos tempos e falar sobre a chave de Davi e o mistério da tribulação de 10 dias, que é falado numa das igrejas. Então, o objetivo do vídeo é esse, o objetivo do estudo é esse, mostrar na menorá todas essas coisas, as 2 testemunhas, a chave de Davi e os 10 dias de tribulação e o recado que está contido nessa menorá. Tá certo? Então, a gente vai começar lendo o texto de Apocalipse 1, eu vou ler aqui. Você lê Apocalipse 1. Lê todo? Lê o Apocalipse 1 inteiro. Então vamos lá. Tem muitos textos para a gente ler. Vai ler todo mundo. Porque a gente tem que construir. Eu vou fazer o seguinte. Se os irmãos quiserem só escutar, eu acho melhor. Porque são traduções diferentes. De repente. Mas vai estar tudo anotado. Vocês vão repassar tudo isso em casa e depois nós vamos gravar de novo esse estudo. Vou dar uma segunda vez. Eu gosto de ler. Mas quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Assim, eu só acho legal prestar atenção no texto, porque as traduções diferentes levam a gente a ficar catando milho no meio das frases aqui que são diferentes nas traduções. Então vamos lá, Apocalipse 1, eu vou ler ele todo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá,
até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta. Aqui, na verdade, é o foco da leitura. Vai falar mais alto? Aqui é o foco da leitura. Tem que prestar bem atenção. É porque eles se anunciam com voz de trombeta. Esse é qual versículo? É o verso 10. É o verso 10. E ele fala assim, Então, dizendo, gravado é isso. Voz de trombeta. voz de trombeta. Ele se apresenta com voz de trombeta e continua assim, ó, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui, no verso 20, ele vai falar que o mistério das 7 estrelas, que as pessoas, que eles viram na mão dele, e dos 7 candeeiros, ele fala que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros das 7 igrejas. Mas até aqui você não entende qual é o mistério. Você só entendeu que ele pegou cada igreja, apontou em cada menorá. Na verdade isso é uma grande referência para o livro da lei, mas aqui o mistério não está desvendado. O Senhor sabia que a gente ia começar a ver alguma coisa só quando chegasse em Apocalipse 11. Você vê que aqui, quando o Senhor vem para João, a primeira coisa que o Senhor quis que ele ouvisse foi voz como de trombeta. Ele primeiro ouviu, quando ele olhou, ele viu a menorá e o Senhor entre elas. E diz que a veste dele era branca, com cinturão de ouro. Essa roupa é a roupa do sumo sacerdote. E o livro do Apocalipse acaba na Nova Jerusalém. Era como se o Senhor viesse cumprir as suas promessas. Na verdade são promessas feitas a Davi. 4 festas havia se cumprido e 3 ainda não. Então ele já de cara abre faz referência às festas de Deus. E começa a falar dos olhos como chama de fogo. Ele se apresenta de uma maneira que ele vai distribuir para as igrejas. Para uma ele vai falar que assim diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Para outra ele vai falar isso diz... aquele que ressuscitou, que esteve morto e ressuscitou. Para Éfeso ele vai falar isso, diz o que tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Então ele se apresentou de uma maneira geral em Apocalipse 1, para dar uma introdução para as 7 igrejas, e depois ele distribui isso, cada ponto para cada igreja. Mas você vê quanta referência só no Apocalipse 1? Ele já mandou você direto para o livro da lei, e etc e tal. Mas o mistério aqui continua. Esse mistério dos 7 candeeiros, ele é muito profundo. Ele vai envolver a última semana, que não havia se cumprido, todo mundo ficou sabendo disso.
E aonde foi parar? O que aconteceu? Então, Apocalipse 1 já prepara as pessoas para isso. Agora vamos dar um pulo, levando em consideração isso, né? Depois desse Apocalipse 1 vem o Apocalipse 2 tratando das igrejas. Aí você iria ler, passar pelos 7 selos, e iria vir as trombetas até chegar no Apocalipse 10, verso 6. Deu para entender aqui? Como ele se apresenta, tem um sentido para isso. Ele está mostrando, eu vim cumprir as 3 últimas festas, eu vim dar um final para tudo que eu comecei. Todas as promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó, Davi, para o meu povo, eu vim cumprir. Eu vim mostrar o final de todas as coisas. Eu sou o primeiro e o último, né? Eu sou o alfa, o ômega, ele fala aqui. Então, Apocalipse 10, acho que é a partir do verso 6. Jurou? Sim, pode ser a partir do 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então aqui o Apocalipse ele é visualizado através de 2 blocos, de maneira fácil. Do 1 ao 10, até o último texto, é o primeiro bloco do Apocalipse. Do 11 até o do 22 seria o segundo bloco, como se fosse primeira temporada, segunda temporada. Eu dividiria o livro em 2 blocos por causa desse texto aqui. Então me disse: é necessário que profetizes ainda a respeito de muitos povos, línguas, nações e reis. Aqui está escrito ainda, mas em uma outra tradução vai estar escrito: é necessário que profetizes outra vez. Não está? Em alguma tradução? No grego é a palavra outra vez, novamente. De novo, profetize aqui, novamente. Ó, quando você clica no grego, a palavra é de novo. De novo. Que é necessário que de novo profetize a respeito de muitos povos. Nessa altura aqui haviam tocado 6 trombetas. Da 6ª trombeta para a 7ª, há um intervalo grande onde ele vai falar muitas coisas, e aí entra as 2 testemunhas. Entende? Então, a partir desse momento, houve muitos detalhes, né? O 7º anjo toca a última trombeta traz o desfecho de muitas coisas, vocês já sabem. Mas o interessante é que ele fala, ele come o livrinho. Esse livrinho é o livro de 7 selos. O livro de 7 selos é todo o Apocalipse. E com um pouquinho mais de profundidade você vai ver que conta toda a história da humanidade. O livro de 7 selos não é apenas o Apocalipse, ou só os 7 selos, mas é toda a história da humanidade. Por isso 7 selos. Faz referência, faz alusão aos 7 dias da criação e conta toda a história de Deus. No 7º selo desdobra toda a revelação. Dentro do 7º selo tem 7 trombetas e 7 taças. Mas aqui quando ele diz a João come o livro, isso significa que a gente vai ter que estudar toda a palavra de Deus. Começou com ele, mas representa o que a igreja faria. É doce quando come, mas quando chega no estômago fica amargo, porque fala do dia do Senhor, e o dia do Senhor é um dia amargo. É doce falar dessas coisas que nós vamos falar, mas quando for acontecer, vai ser amargo, o negócio não vai ser fácil. E aí fala, é necessário que profetizes. Falou isso para João, João está falando para as 7 igrejas, e agora para nós. É necessário que a gente profetize. Quando fala outra vez, logo quando cai no Apocalipse 11, vai começar a ser retomado todas as profecias do Antigo Testamento, de maneira incrível. Deus vai começar a cruzar as visões de Zacarias com as visões de Daniel. Sabe, o Apocalipse é um acoplador de profecias. Vai começar a fazer coisa que quase ninguém faria. As figuras já existiam no Antigo Testamento, mas vai ter aqui alguns encaixes. Uma besta de 7 cabeças e 10 chifres é coisa do Apocalipse. Mas a besta, que é semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão, ela já existia em Daniel. Então ele vai começar a acoplar as profecias, dar sentido para tudo. Isso é profetizar outra vez. No Apocalipse 12 vai falar
de um dragão que quer devorar um filho, quer devorar o filho da mulher, a mulher que está tendo dores de parto, tudo isso vai nos levar para Gênesis, vai nos levar para José, vai nos levar para vários pontos da Escritura. A besta, semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, Daniel, ou seja, vai começar a profetizar outra vez, só que agora mostrando que não, as profecias elas não eram aleatórias. As 8 visões de Zacarias, elas estão relacionadas com as 4 visões de Daniel, e tem visões de Isaías e de Amós, que está tudo aqui e a gente às vezes não percebe. Então o profetizar outra vez, aqui já o negócio começa a ficar bem forte. E por isso comer o livro, saborear ele e entender. Qual é a relação disso com as 7 igrejas? Aqui vai aparecer um texto, é muita informação, mas o texto mais importante é onde entra as 2 testemunhas. Pode ler a partir do verso 1. Aí eu vou ver aonde que para. Apocalipse 11? Aqui a gente vai começar, a pessoa que fosse ler o livro ia começar a olhar para Apocalipse 1. Você nunca pode chegar em Apocalipse 10, 11, 12 e esquecer do Apocalipse 1, 2, 3. Porque aqui ia começar a dar luz ao mistério. O mistério não é só falar, ó, as 7 igrejas são 7 castiçais. 7 castiçais, 7 igrejas, é o mistério. Que mistério é esse? Não é só isso. Vamos começar a ler o Apocalipse 1. Pode ler aqui a partir do 3, quando fala das 2 testemunhas. Sim, pode ler a partir do 3. 3, vamos lá. Apocalipse 11, a partir do verso 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre todas as águas. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra, com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo ou do mar, pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizaram festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glórias ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Vou fazer um comentário aqui em Apocalipse 11, se você tiver alguma coisa para falar, também pode falar. O Apocalipse 11 tem muita informação, a gente se perde. Eu mesmo estou pensando o que fala, o que deixa. Assim, eu acho, para não fugir, são vários assuntos, para não fugir muito do estudo, para a gente não variar muito para outros lados, porque existem coisas enigmáticas nesse texto, e existem estudos que a gente já fez no canal. Por exemplo, no canal mesmo eu estava falando com o irmão Júnior que tem um estudo falando das 2 testemunhas e o Vale dos Ossos Secos no canal, que é tremendo esse estudo, é muito legal, mostra sobre esses 3 dias e meio e tudo mais. Só que o foco do estudo aqui é a gente apresentar as testemunhas na igreja. Na igreja, quando que entrelaça essa informação com essa menorá? Quando Deus fala: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras, guarda isso, 2 oliveiras e 2 candeeiros.
A menorá ela é formada por 7 candeeiros. Cada haste dessa aqui é um candeeiro. E ele chama 2 desses candeeiros, 2 braços desses, de testemunha. E associa a oliveiras. Mas aonde Deus tirou isso? A gente tem que olhar para associar isso lá no texto de Zacarias 4. Na verdade, para entender esse estudo, há requisitos. A gente não está querendo provar que as 2 testemunhas não são somente 2 homens, e sim 2 povos. Isso é para quem já sabe, quem já conhece. Tem que entender também que a última semana está no final. É preciso entender isso e o básico das festas. Então, se a pessoa não entende que as 2 testemunhas representam 2 povos, que é judeus e gentios, não entende que a última semana está no final e é pré-tribulacionista, no caso, fica difícil de compreender o estudo. Você já conhece tudo isso, então não precisa explicar tudo isso. O texto que João mandou de referência para falar das 2 testemunhas vai direto para Zacarias 4. Se você pular Zacarias 4, você perdeu a revelação. Perde a revelação, aí você não consegue... Então quer dizer que as 2 oliveiras estão ligadas com os 2 candeeiros. Exatamente. Então os 2 candeeiros estão dentro do candelabro, do menorá, ou isso vai aparecer 2 igrejas lá que vocês vão apontar para a gente no meio do estudo. Isso. E agora ele vai mostrar que esses 2 candeeiros são 2 oliveiras. E em Zacarias 4, nessa visão, tem uma significância, essas 2 oliveiras, para a própria menorá. Essas oliveiras, elas vertem azeite de ouro para essa menorá. Esse azeite é uma mensagem. É uma mensagem. Uma verdade de Deus. Uma verdade que enriquece a menorá e faz ela acender. Se você não compreender o que Zacarias está falando, dentro da sua... é a 4ª visão. São 8, mas pelo menos a 4ª. Se você não compreender, não desbloqueia o mistério do Apocalipse 1. É obrigatório entender. Pode ler Zacarias 4? Pode. Eu estou com o texto aqui, ó. Vai. São 8 visões. Zacarias teve 8 visões. Essa, se eu não me engano, é a 4ª. Ó, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima das suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda, à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu, ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio de aclamações. Haja graça para ela. Dizendo, né, as aclamações seriam: haja graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. A partir do 10 que começa. A partir do 10, né? Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-ão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Agora vem a revelação. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me perguntou: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Essa foi a 5ª visão. Zacarias também é um livro que se visualiza em 2 blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, se eu não me engano, tem 8 visões, quase que consecutivas. E do capítulo 7 em diante, até o 14, são acréscimos sobre as visões. Então facilmente você vê o profeta como 2 blocos. Vocês conseguiram entender
que logo nesses textos que a gente viu, a associação que tem das duas testemunhas com essa menorá, vocês conseguiram ver isso? Que Deus faz uma metáfora dizendo que ali tem duas oliveiras e dois candeeiros, linkando essas duas informações, do candeeiro está na menorá e das oliveiras vertendo azeite dourado para o menorá. A importância das duas oliveiras é jogar o azeite. O azeite, a gente sabe que é o espírito, a gente sabe que é a riqueza da palavra e as informações que tem nela. Isso que acende a menorá. E é feito por duas oliveiras. Que aqui na menorá são dois candeeiros. E cada candeeiro é uma igreja. E são 7. Então o que a gente tem que associar com essas informações, a princípio, é isso. Que essa menorá contém as duas testemunhas. É o primeiro passo. Essa visão estava rolando dentro das 8, num pacote de 8 visões. O objetivo dela era animar Zorobabel e o sumo sacerdote Josué para animar as duas casas de Israel para edificar o templo do Senhor. Então quer dizer que a linha das 70 semanas já estava rolando, porque o decreto deu início à edificação da casa. Então se esse texto está aparecendo em Apocalipse 11, quer dizer que a edificação da casa de Deus, a verdadeira casa, não acabou. Então se a edificação da verdadeira casa não acabou, quer dizer que a última semana não se cumpriu. Então se a última semana não se cumpriu, Jesus vai pegar a menorá e vai representar em 7 igrejas para deixar a informação para a gente. Deu para entender? Agora, assim, tem uma coisa forte esse negócio. Tem uma coisa legal que Jesus Cristo, logo no Apocalipse 1, ele se apresenta com as vestes sacerdotais para João e com voz de trombeta. Vocês se lembram na lei o que o sacerdote fazia antes de... Quando ele entrava no tabernáculo, ele tinha que colocar... A primeira coisa que ele tinha que fazer era colocar os luzeiros em ordem. E não podia faltar luz nem no sacrifício da manhã e nem da tarde. Nunca poderia apagar. E sempre tinha que estar em ordem. Essa era a função do sacerdote. Jesus Cristo, quando ele entra... Você se lembra que João, quando ele olha para trás, vê ele com a veste sacerdotal no meio dos 7 candeeiros? Jesus está arrumando. Como sumo sacerdote, ele está ajeitando as igrejas, a qual ele enumera cada braço da menorá como uma das igrejas. Ele está arrumando e dando recados de exortação para que elas mudem e ascendam. Como sumo sacerdote, ele está fazendo isso. E João está vendo ele fazer. Só que ele está dando esse recado para as 7 igrejas. E esse recado tem que transcender o tempo para chegar onde de fato tem que chegar, nas duas testemunhas. Que elas de fato na última semana ascendem a menorá. E essa mensagem distribuída nas 7 igrejas, ela na verdade é uma mensagem. Que tem que chegar nas testemunhas, para as testemunhas fazerem o que João viu Jesus Cristo fazendo quando ele teve essa visão. Esse é o cerne da mensagem. Então, e esse acender é um despertar. Essas duas testemunhas vão dar um alerta para todas as outras? Sim. E o que acontece? Quando tudo está aceso, só podia se queimar incenso após todos os luzeiros estarem em ordem e acesos. As duas testemunhas são responsáveis por isso na última semana. Colocar as luzes acesas. E é só a partir daí que elas começam a profetizar e as trombetas a caírem na terra. Isso é chamado de sacrifício contínuo. Tardes e manhãs, o Arão e os seus filhos tinham que pôr em ordem as lâmpadas e só depois queimar incenso no altar de ouro. Isso continuamente. O que separava o sacrifício contínuo do dia da expiação era o véu. Só que uma vez no ano, o sacerdote ia acender as 7 lâmpadas, queimar o incenso no altar de ouro, aí ele pegava o incensário e entrava dentro com aquela fumaça para fazer a expiação. Isso está em Apocalipse 8. Isso. Joga o incensário sobre a terra. Se isso daqui fala da última semana, como vocês vão ver no estudo, e aqui na metade da semana as duas testemunhas morrem, o sacrifício contínuo está sendo tirado. Mas o que a gente falou, mas uma outra perspectiva, está sendo tirado. Está sendo cortado pela Agora, besta. uma coisa interessante que Apocalipse 5 fala que a oração dos santos é um incenso. É um incenso. Então quer dizer que o despertar dessas duas testemunhas, que é judeus e gentios, né, que a igreja Judá e Efraim em Jerusalém, despertará toda a igreja em toda a face da terra.
para orar e retornar para as Escrituras, para as verdades de Deus negar a reveladas em marca todas da as besta, eras. negar o trono da besta, renunciar ao mundo, chamar para o arrependimento e se preparar para o dia do Senhor. Por causa da coragem dessas duas testemunhas, desses dois povos de Jerusalém, isso vai gerar coragem e força No mundo. a igreja mundial, a Isso, igreja ainda mais porque elas vão dar internacional. vida. Elas vão dar vida, ninguém vai tirar a vida delas, elas voluntariamente vão dar vida. Aí Porque isso vai acender, Já vai estar aceso. vai estar aceso. Quando elas morrem no meio da semana, já está tudo aceso. Para começar a cair a primeira trombeta, que são orações dos justos subindo, Tem que estar aceso. já tem que estar tudo aceso, porque só pode subir incenso ao altar de Deus, pré-requisito é as luzes estarem acesas. Então quer dizer que o sinal da última semana é o candelabro aceso e não a manifestação do homem iníquo, do filho da iniquidade. As coisas acontecem meio que paralelas, nós vamos ter vários sinais. vários sinais. O Senhor Jesus programou assim, ele querendo engrandecer a lei e os profetas, ele fez isso no Apocalipse 1, falou que é um mistério, deixou a informação lá para Apocalipse 11, jogou um texto que ia nos levar para Zacarias. Em Zacarias a gente ia entender que está falando da edificação da casa de Deus, tem a linha das 70 semanas, aí a gente ia voltar para Apocalipse e ia falar, agora eu entendo que é um mistério, agora eu estou entendendo isso. Ele fez isso para a gente nunca esquecer de toda a Escritura no geral. Ainda mais, se você não levar em consideração o que se fazia na menorá e no altar de ouro, você não entende o que significa a profecia. Então ele engrandece toda a Escritura fazendo isso, através do Apocalipse. Entendeu? Até aqui deu para entender? Ficou dúvida? Mas a gente nem começou ainda. Olha aqui, ó. Vocês nem falaram o título. O título do vídeo? Sabe que a gente nem pensou nisso? Eu botei as duas testemunhas. Rapaz, a gente nem pensou nisso. Depois a gente vê um título. As duas testemunhas a partir da menorá. Também. Na verdade, Os 10 dias. Na verdade, o que a gente quer mostrar aqui? É a chave de Davi e os 10 dias de tribulação. Esse é o foco. Esse é o foco. Mas por que a gente já não começou falando logo disso? Né? Poxa, encurta o assunto, fala logo dos 10 dias de tribulação e a chave de Davi. Não pega. Não pega, porque a gente tem que mostrar que toda essa mensagem está na última semana. E ela é falada pelas testemunhas. E que para a igreja, aqui, representada nessa menorá, existem promessas, exortações, existem a auto-intitulação dos adjetivos que Jesus colocou, se auto denominou, tudo isso numa mensagem às 7 igrejas. E os 10 dias de tribulação e a chave de Davi estão na última semana. Mas a gente quis mostrar que muitas coisas ditas à igreja mostram que está na última semana. E aí só vai dar graça a entender a chave de Davi e os 10 dias de tribulação se você entender que isso está na última semana. Senão a gente não... Olha o que o Senhor fez. O que ele está fazendo nos nossos dias? Uma coisa é você falar das 7 igrejas, uma mensagem contemporânea. Uma coisa é isso. Outra coisa é você estudar as festas. Já é muita coisa estudar sobre as festas, né? Outra coisa é você compreender que as duas testemunhas não são somente 2 profetas e que engloba tudo isso. Outra coisa é você falar da chave de Davi. Mas quando você vê tudo isso, as 2 casas de Israel. Outra coisa é você fazer o estudo das 2 casas de Israel. Você percebeu que o Senhor deu porção por porção até que Ele juntou tudo na nossa mente? Isso é uma mensagem que Ele está dando que testifica que vai parar na mão das 2 testemunhas. É uma coisa poderosa mesmo. Isso daqui não é algo só para estudar e achar legal e achar que... É uma mensagem profética mesmo. É para você bater o olho nessa sequência de informações todo dia. Isso sela Jesus no coração das pessoas de quem entende. Não tem apostasia, não tem besta, não tem nada que vai fazer você ir para outro caminho, uma vez que você entende o Senhor pelas Escrituras. Num plano desse. Então, foi a fase 1, foi a fase 2 já. Então, olha só, eu tenho 35 minutos. Tem alguém com a mente saturada aí já? Pode continuar? Então a gente vai a gente vai apresentar aqui a lousa para vocês. Você lembra que vocês falaram que quando come o livrinho é doce? É doce. Tá doce ainda. Tá doce. Quando chegar lá na última semana a gente conversa. Tá doce. Tá doce ainda. Aí fica bem amargo, né? Quando fizer a digestão... Quando parar de chover 3 anos e meio, imagina esse calor aí se não chove mais. 3 anos e meio. A gente decide quando a gente faz uma pausa. Tá bom, vocês Sol, fome, sede. Sede. Fica à vontade, irmão.
Olha só, aqui a gente quer mostrar aqui a lousa para vocês entenderem. Parece um monte de rabiscado, um monte de seta, uma confusão danada, mas quando a gente apresentar vai ficar tranquilo. Olha só, já está claro aqui as 7 igrejas, existe uma ordem. Jesus Cristo foi categórico em colocar cada igreja num bracinho desse aqui, tem todo sentido isso. Ele não foi aleatório essa escolha, ele colocou numa ordem coerente e explicativa e demonstrativa para Esmirna cair no mesmo bracinho de Filadélfia. E de Tiatira está no centro. Tudo tem um porquê. Na revelação, o Senhor é a cana central e nós somos o restante do povo. E tem os paralelos com a última semana, com os dias da criação, mas também tem isso que ele falou. Então são 3 testemunhas: Judá, Efraim e Jesus, Cristo, a testemunha fiel. Aí nós colocamos aqui as frases que Jesus Cristo usou de destaque para cada igreja. Em Éfeso ele falou que venho contra ti. E ali tem uma palavra exortativa, porque essa igreja, no ver de Jesus Cristo, ela estava transgredindo, ela estava apagada, ela precisava de uma exortação. A gente vai falar algumas coisas sobre Éfeso. A gente não deu muita atenção para Éfeso. Esmirna, a gente vai ver aqui, ó, que toda a informação de Esmirna está aqui. Cabe aqui, né? Essa linha verde. Essa linha verde aqui representa uma divisão, ela está aqui, ó. Toda a informação contida nessa carta está aqui. Depois tem Pérgamo, que está aqui. Tiatira, a gente botou ela aqui para cima. E Elias bem grandão aqui, porque Elias aparece nessa igreja. Uma testemunha. Todas essas mensagens aqui vão falar das testemunhas. Mas aqui está bem claro, na cana central, que Elias está nela. Depois tem Sardes. E aqui tem o virei como ladrão. Depois Filadélfia, que está aqui nesse pedacinho aqui, alguns textos que mostram os dizeres de Jesus e as revelações que estão contidas nela. E depois Laodiceia no finalzinho, onde aparece de novo as 2 testemunhas, quando a gente faz ligações de textos, de palavras-chave que nos levam para Malaquias e Números. Aí vocês vão ver as 2 testemunhas evidenciando, finalizando as cartas, mostrando mais uma vez as testemunhas. Aqui, ó, essa parte, ó, venho contra ti, venho a ti sem demora. Para Tiatira, ele fala, até que eu venha, guarda essas coisas até que eu venha. Para Sardes, virei como ladrão. Então 4 vezes, pelo menos até onde eu vi, ele está falando da vinda dele. De fato, para a gente entender que essas 7 igrejas vão cair lá na linha da última semana. Então a gente vai ler aqui, ó, Apocalipse 2, de 1 a 5. O Apocalipse 2, do 1 ao 5, era só para pegar esse texto. Venho contra ti. A gente pode resumir aqui, né? Venho contra ti. É só para enfatizar que ele está prometendo a vinda dele. Ele não teria como ficar prometendo a vinda dele se fosse só histórico, coisa histórica. Essas 7 igrejas têm que representar algo no futuro. Aí faz sentido. Aí o que a gente pode fazer? Esmirna. Como ele se apresenta? Vamos pegar ele como ele se apresenta. É importante ver como ele se apresenta e as promessas que ele faz. Daí que vêm as revelações. Daí que começa a surgir. Você olha com atenção, aí começa a surgir padrão. Aí você vai reconhecer padrão, aí você vai... Palavras-chave, né? Aqui a palavra-chave desse... É primeiro e último. Primeiro e último é a palavra-chave, como ele se apresenta. Fala assim, ó. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Você lembra que ele falou isso em Apocalipse 1? Ele se apresentou dessa forma para João lá. Então ele está dizendo aqui agora para a igreja. Aí, se você pegar a forma como ele está dizendo aqui, primeiro e último, aparece isso 2 vezes nas escrituras. A primeira vez aparece em Isaías 44, os versos de 1 a 8. Vamos pegar? E a segunda vez em Isaías 48, do 9 ao 12. Quando você pega a palavra-chave, joga no profeta e vê o que está sendo dito,
Aí muda Aí muda a história, você vai entender o que Jesus está falando. Ele falou primeiro e último para quê? Para te linkar com esses dois textos, e esses dois textos vão te levar às duas testemunhas. E elas vão aparecer aqui dentro desse candelabro. Vai confirmar a mensagem. Vamos ler agora aqui? Vai, 44, do 1 ao 8. Agora, 44, do 1 ao 8. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, de fato, nós somos filhos de Jacó, que recebemos o Espírito. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto à corrente das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Primeira vez que aparece. 44, 6 exatamente. É igualzinho. Aí vem a pergunta: quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o povo mais antigo? Na verdade, o povo mais antigo que você está lendo aqui é a palavra eterno. A tradução aqui, na minha opinião, errou. Ele está falando: quem há como eu, que fiz predições desde que estabeleci o povo eterno? De fato, nós seríamos o povo eterno dele, comprados, feito um reino de sacerdotes, e se tornaria o povo eterno, que declare e que exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que há de vir. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Não vou-lo anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Não há outro Deus. Há outro Deus além de mim? Ele pergunta. Não há outra rocha a quem confio. Ele está falando aqui: eu sou aquele que fiz predições, que estabeleci um povo eterno. Aí ele fala: que declare e exponha perante mim, que anuncie as coisas futuras. O povo eterno vai anunciar as coisas futuras, as coisas que hão de vir, é o que a gente está fazendo. Aí ele fala: não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Por causa desse tempo aqui. Vai ter uma besta falando que ela é Deus, pedindo para ser adorada, e ele está falando para o povo dele: vocês são um povo eterno. Eu estabeleci, eu falei as coisas antes de acontecer, e agora eu pergunto: há outro Deus além de mim? Agora vocês são minha testemunha. Vai e anuncia. Interessante. E aí, a segunda vez que aparece, vós sois minhas testemunhas, Isaías 48. Tem outros textos aqui para os irmãos anotarem, que é contexto, tá? É contexto aqui, fala de idolatria, fala de um monte de coisas que Deus está repreendendo para mostrar para as testemunhas o que elas tinham que testemunhar a respeito dele, o Deus verdadeiro. Aqui fala de idolatria, fala um monte de outras Aqui coisas. vocês leem em casa, é interessante, fala: sai da Babilônia. Justo onde vai ter a grande Babilônia. Entendeu? Então aqui vocês leem em casa. Vamos ler agora Isaías 48. A segunda vez que fala 9 a de 12. E aí vai ter que ler aqui do 16 a 22. Vai usar bastante leitura a palavra. Mas está entendendo? Isaías 48, de 9 a 12. Vou ler ou você lê? Deixa eu ler o descanso. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. E É o por 12? É o 12? De 9 a 12. 48 de 9 a 12. Desculpa, tá certo. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo. Sou o primeiro e também o último. Aí, segunda vez. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro
E tá aqui, já tô em 9, 12. Já Já passou. passei batido. Vou pegar Agora os vai pro 16. vai. Só para pegar o primeiro e o último. Vocês viram, né? Pegar o primeiro e o último. Mas aqui tem uma coisa interessante agora, 16. Vai. Vai. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. 16 a 22. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo. Clamai-o e elevai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu o servo Jacó. Não padeceram sede quando eles os levava para os desertos. Fez-lhes correr a água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Para os perversos, todavia, não haverá paz. Então ele relembrou o povo do que tinha feito no tempo do Egito. Lembrou. Aí, irmãos, aqui a gente pegou o primeiro e o último, chamou o povo de testemunhas de povo eterno, falou para eles: agora vocês estão diante de mim, vai e anuncia. Existe outro Deus além de mim? Não há outra rocha a quem confio. Tudo isso aqui. Só essa expressão, olha o quadro que abriu. Aí tem mais uma importante, essa é importantíssima e envolve leitura. Então o testemunho é que ele é Deus. Ele é Deus. Então continua Vai ter que confirmando testemunhar isso aquilo na que ele cara fala, da besta da grande Babilônia. aquilo que ele fala na Torá em Deuteronômio 6,4. Adonai é o único Deus. Ele é o único Senhor. Isso. Ele dá mais recados aqui nesse texto, de Isaías 48, 16 a 22, que ele fala do deserto e do Egito. E que numa situação de contexto de fim dos tempos, o povo dele é conduzido ao deserto novamente. Em Apocalipse 12 a gente vê isso. O povo sendo conduzido para o deserto, sendo provido por Deus mais uma vez. No Egito, Deus proveu de uma forma. No final dos tempos, ele vai prover de outra. Vai ser novo, uma provisão nova. E a gente vai ler um texto falando de, acho que esse texto aí, se não me engano. É que tem muito texto, a gente não pega. Eu escrevi aqui, ó. Povo que fugirá para o deserto. Deve estar relacionado com Isso aí. Então, dentro. O teu foco é o 19. Dentro dessa expressão, o primeiro e o último, está escondido a revelação das testemunhas e de que há um só Deus. E essa igreja aqui, Deus está falando: olha, eu estive morto e revivi, ser fiel até a morte. Vou dar para vocês a coroa da vida. É a igreja que vai ter que testemunhar na cara da morte, tá certo, né? Tá certo. Pode ler só o 19, o foco aqui, para não ler todo o do 6 ao 21? Pode. Ser? Pode ser. Só o 19? Aqui é o 19, o 18 e o 19. Ó, parem de viver dos acontecimentos passados e de cismar com o passado. Faço algo novo. Isso está surgindo. Vocês não percebem? Estou preparando um caminho no deserto e rios no ermo. Dê a comida agora. Falando dos animais. 20. Os animais selvagens me honrarão, os chacais e os avestruzes, por eu ter posto água no deserto, rios em terra áridas, para meu povo escolhido beber. O povo que formei para mim, a fim de que proclamassem meu louvor. Você vê aí que Deus que chamou um povo para o deserto, ali ele estava suprindo com água e com comida. Os animais vão ali beber dessa água e serviriam de comida. É dessa forma que ele proveria para eles, como ele proveu no deserto. Só que no deserto ele tirou a água da rocha e colocou codornizes e maná do céu. Agora, de maneira nova, ele vai fazer isso numa situação final. Vai colocar rio num lugar ermo, no meio do deserto, onde virão animais, e o povo vai ser suprido dessa forma ali. Ó, pelo menos no começo, eu acho que precisaria ler para fazer relação com o resto, nem que se for para ler rápido. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, casa de Israel, e minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, e que os criei para a minha glória, que o formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos.
todas as nações, congregue-se e povos, reúne-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Quem pode anunciar isso? As duas testemunhas. Apresente as suas testemunhas e por mim elas testifiquem, para que ouça e se diga: verdade é, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi. Ele tá chamando aqui as testemunhas para anunciar as coisas antigas e para dizer, para o povo ouvir as coisas antigas, entender e falar: é verdade. Aí ele fala: vós sois minhas testemunhas. Aí no final ele fala que vai fazer as coisas no deserto, como foi lido, né? Verso 19. Ele fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes vão glorificar o Senhor, né? Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Vós sois minhas testemunhas. Uma boa parte delas vão para o deserto, vai ser falado no estudo o que é o deserto, mas Deus está falando: eu vou sustentar essas pessoas. Se eu lesse tudo, ele ia relembrar o povo do que fez no deserto de novo. Ele vai falar: eu dei água, dei comida, aí depois ele vem e fala isso: eu vou fazer de novo, o que eu fiz antes eu vou fazer de novo, vocês são minhas testemunhas. Então, e aqui nessa igreja de Esmirna, ela não sofre, quando você lê o contexto lá de Apocalipse 2, do verso 8 até o verso 11, essa igreja ela não sofre repreensão de Jesus Cristo. Ele não repreende Esmirna. Ele diz assim, ó: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. No primeiro e último a gente já viu testemunha, fuga para o deserto, que Deus é um só. Tudo incutido nessa palavra-chave, primeiro e último. Aí a gente fechou parênteses, mostrou isso aqui no primeiro e último, fecha parênteses e continua lendo a carta. Aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Alguns, não são todos. Alguns serão provados, outros serão mortos. Preste atenção nisso. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. Vai morrer. E dar-te-ei a coroa da vida. Uns sofrerão tribulação e outros serão testados e provados até a morte. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Lago de fogo e enxofre. Você vê que volta a aparecer, os termos que aparecem para as 7 igrejas voltam a aparecer no final do livro. Segunda morte, lá, lago de fogo. Jesus fala aqui para a tia que vai batalhar contra os que não se converterem das coisas de Jezabel. Ele vai falar que vai ferir eles com a espada da boca. Você vai entender aqui que esse recado, essa igreja de Esmirna, a gente nunca pode deixar de pensar, para não confundir, que esse recado é um recado único. Ele é um recado único. Éfeso são todas as igrejas, Esmirna são todas as igrejas, tudo são todas as igrejas. Mas aqui ele está direcionando assuntos, porque existia um contexto da época também. Isso a gente não pode negar. Mas acontecendo tudo isso literalmente. Essas igrejas existiram realmente lá na Ásia. Na Ásia, não é uma parábola. Era na Turquia. Aconteceu. Era na O que Turquia. o Senhor fez? Por que o Apocalipse demorou um pouco para vir? Vários motivos, mas um deles é que Jesus ele esperou o inimigo atacar cada igreja daquela maneira. Quando ele olhou aquele quadro, ele falou: isso daqui profetiza o tempo do fim. Ele esperou, programou, ajeitou e falou: agora profetiza o tempo do fim. Agora eu posso passar a mensagem. Ele desenhou o futuro. Por isso que ele esperou um pouco. Ele trabalha no tempo também, com os homens. Por que ele não falou para Colossos? Não tinha nada em Gálatas para ser repreendido? Tessalonicenses. Coríntios, estava tudo certo? quê? Gálatas.
Só para essas 7, porque aqui montava a história que ele queria que chegasse nas testemunhas. Que faria o link com a última semana. Isso. Ele esperou casar a linha do tempo da última semana com o recado que ele tinha que dar aqui. E aí quando as coisas se acoplaram, Jesus veio e deu o recado para João. Então, só para Já na finalizar, época. só para Porque finalizar. aqui, ó, o mais importante aqui, na igreja de Esmirna, é você ver a tribulação de 10 dias. Isso é uma maior charada. A gente não sabe o que. Pô, todo mundo sabe quando estuda a tribulação que são 3 anos e meio, né? Então 10 dias. Uma semana, 3 Uma anos e semana, meio, a depende última da semana são interpretação. 7 dias, são 7 anos. Divide no meio, 3 anos e meio para lá, 3 anos e meio para cá. Que 10 dias é isso? Onde entra essa conta? Por que 10 dias? Isso para mim, isso dá um nó cego na minha mente. Eu não consegui entender. Só que quando você relê o texto pausadamente, você vê que não são todos que passam pela tribulação de 10 dias. Ele vai colocar em prisão algum dentre vós, e terão tribulação de 10 dias. Alguns dentre vós passarão por essa tribulação de 10 dias. Outros não vão passar por 10 dias porque vão morrer. Quando você pensa nisso, você começa a encaixar algumas peças. Eu não vou falar isso agora, porque eu vou falar no momento certo, que é na outra lousa, sobre os 10 dias. O que Mas desbloqueia isso daqui são as festas. Sem elas, Não, são é só 10 impossível. dias literais ou 10 anos proféticos de grande tribulação que houve naquela época. Fala que a história diz, pelo menos os historiadores dizem, que houve 10 anos de grande perseguição, mas a intenção principal de Jesus não era essa. era mostrar 10 dias, e se você não souber as festas, você não vai entender esses 10 dias. E se você não entender que toda essa volta que a gente está dando para mostrar esse monte de coisa para vocês, é dizer que essa menorá ela está acoplada na última semana de Daniel. Se você não entender que esses 10 dias está acoplado na última semana de Daniel, você também não vai entender esses 10 dias. É uma outra forma de dizer última semana de Daniel, esses 10 dias. Vamos fechar em 1 hora? Vamos. Ó, uma coisa, falta 4 minutos, faltam 3 minutos. A gente para nessa igreja e depois a gente... vamos... Tiatira. Não precisa. Aqui? A gente vai... Não, aqui o mais importante são as expressões. Já leu bastante, né? Vamos só ir falando. Vai aparecer as expressões para a igreja de Pérgamo. Espada da boca, que essa volta aparecer em Apocalipse 19. Os que não se converterem, Deus falou que vai pelejar contra eles com a espada que sai da sua boca. E lá em Apocalipse 19, ele está falando que vai batalhar contra aqueles adoradores da besta com a espada da boca. Balaão, trono de Satanás. Vai aparecer as expressões Balaão e trono de Satanás. Em Apocalipse 13, vai ter um falso profeta. E em Apocalipse 13 vai ter o trono de Satanás. Então as coisas que estão faladas aqui voltam a aparecer no Apocalipse. Aqui, para Tiatira, aparece Jezabel. Jezabel é uma prostituta. Em Apocalipse 17 não tem uma prostituta? Então as coisas voltam a aparecer. Esse era o foco. E também destacar que ele fala que vem contra essa igreja sem demora. E de fato em Apocalipse 19 ele está indo aos perdedores. Batalhar com a espada da boca. Aniquilar o falso profeta e derrubar o trono de Satanás. Você vê que em Esmirna ele não vem contra ela. Não vem. Ele não repreende Esmirna. Repreende Éfeso e Pérgamo. Ele repreende. Tiatira, ele repreende. Porque ali estava Jezabel e em Tiatira também aparece a figura de Elias. Para a igreja de Pérgamo, para os vencedores ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná ficava dentro da Arca da Aliança, que representava o trono de Deus. Então, para os que rejeitam o trono de Satanás, ele vai dar o que está a nossa vida escondida, que está dentro do maná, O corpo glorificado. o corpo glorificado, que estava representado na Arca da Aliança, que representa o trono de Deus. E aqui fala do novo nome, porque tem pessoas que estão negando o nome do Senhor. Aqui eu não sei se fala. Não sei se fala aqui, mas em quase todas as igrejas vai falar que as igrejas estão negando o nome dele. Não, Apocalipse aqui não fala do nome. Mas aqui vai estar a besta, o trono de Satanás, e vão estar negando o nome do Senhor. Porque negam o nome do Senhor,
Aqueles que não negam o nome do Senhor, ele vai dar um novo nome, que é o nome dele. Então aqui Pérgamo, Tiatira, aí vai ter... Fala de Jezabel, grande tribulação. vai falar de grande tribulação. Jezabel. E se tem Jezabel, tem Elias. E ele fala, guarda essas coisas até que eu venha. Justo na cana central. Representa a metade da semana. E Elias já fala, faz uma referência às testemunhas. As testemunhas. Vós sois minhas testemunhas e tal. Aí já Eu acho começa... interessante a gente ler, porque tem um paralelo com Daniel 7 e Daniel 10. É o seguinte, Daniel 7... Não, dá só para falar aqui. Daniel 7, ele se apresenta aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Em Daniel 10 ele fala a mesma coisa. Só que em Daniel 7 ele vai explicar a questão do tempo, tempos e metade de um tempo. Dá a entender ali que o Senhor vai vir depois de tempo, tempos e metade de um tempo. É a metade da última semana. Então faltam 3 anos e meio para o ancião de dias vir. Lembra? A besta vai fazer guerra contra os santos durante tempo, tempos e metade de um tempo. Já fez referência para metade da semana. E aqui ele se apresentou assim. Em Daniel 10, ele vem para explicar o desfecho final das 70 semanas. Ele fala dos olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Como ele se apresenta para essa igreja? Que seria a cana central representando a metade da semana. Isso diz... Chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Da mesma forma que ele mostrou, aqui ele está querendo fazer um paralelo que estamos na metade da semana aqui. Ele está falando, lembra de Daniel? Lembra do tempo, tempos, metade de um tempo, que eu vou aniquilar a besta? Eu estou me apresentando assim por isso. Para vocês se lembrarem, fazerem conexão das coisas. Para confirmar que isso daqui não é invenção. Não tem como um homem inventar isso. Seria muita engenhosidade. Um paralelo da menorá com a última semana. E aqui a gente está exatamente na metade dela. Onde aparece Jezabel, a grande tribulação, que é o paralelo com Daniel 7 e Daniel 10. Então todos os acontecimentos dentro das 7 igrejas, eles estarão acontecendo dentro da última semana, dos 7 anos. Aqui. Todos eles. Todas essas manifestações. Esse recado é o recado para a última semana. Sardes, o recado principal, virei como ladrão. Ele está prometendo vir como ladrão em Apocalipse 16, do 12 ao 16, na sexta taça. Na sexta taça, isso mesmo. Voltou a aparecer, ou seja, é para esse tempo? Não é. Vai aparecer outras vezes no Novo Testamento a vinda dele como ladrão, mas ele vem só uma vez como ladrão. E na sexta taça ele está falando, venha como ladrão. Sardes está no final. É a primeira e última vez que aparece em Apocalipse essa expressão. É verdade. Primeiro, é a última vez. Última vez. E junto num contexto, como o Luiz acabou de falar. Ó, tá aqui, venho como ladrão, aqui começa a aparecer a segunda testemunha, e aqui Deus confirma. Então a gente parou aqui em Sardes. Aí a gente faz uma pausa e depois explica essas duas aqui, vai ser jogo rápido, eu acho. Mas deu para entender? Muito bom.